Ainda recordo da palavra que escolhi, arado. Gostava do som redondo, fácil e ruidoso que tinha ao ser enunciado. O som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída e dilacerada. Olá, pessoal! Nós somos o grupo Arado de Letras, formado por Adson, Alana, Mariane, Priscila Calazans e Priscila Gonçalves. Este trabalho foi orientado pelo professor José Antônio e hoje, no nosso canal, apresentaremos a resenha do livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Lançado em 2019, Torto Arado se destaca como um romance marcante da literatura brasileira contemporânea. A obra aborda as marcas deixadas pela escravidão e a luta social no interior da Bahia. Ao longo da história, acompanhamos duas irmãs, unidas por um silêncio carregado de dor, afeto e mistério. Silêncio esse que nos faz questionar até onde ele pode unir ou separar duas pessoas. Nascido em Salvador no ano de 1979, Itamar Rangel Vieira Júnior é um escritor, geógrafo e servidor público brasileiro. Ele é formado pela Universidade Federal da Bahia em Estudos Étnicos e Africanos, onde teve como tese de doutorado Comunidades Quilombolas do Sertão Baiano. Além disso, também na Universidade Federal da Bahia, ele é formado em Geografia, a qual influencia muito em suas obras literárias. Quando retirei a faca da mala de roupas, embrulhada em um pedaço de tecido antigo e encardido, com nódoas escuras e um nó no meio, tinha pouco mais de 7 anos. Minha irmã, Belonísia, que estava comigo, era mais nova 1 ano. Foi quando coloquei o metal na boca. Tamanha era a vontade de sentir seu gosto. E quase ao mesmo tempo, a faca foi retirada de forma violenta. Meus olhos ficaram perplexos, vidrados nos de Belonísia. Junto com o sabor de metal que ficou em meu paladar, se juntou o gosto do sangue quente que escorria pelo canto da minha boca semiaberta e passou a gotejar de meu queixo. Assim, inicia a sina de Bibiana e Belonísia. Como um fio de corte, a fala é retirada de uma das irmãs. A que emudece, aprende a se comunicar pelo gesto, pelo olhar, enquanto a outra torna-se porta-voz das duas, compartilhando não apenas palavras, mas emoções e dores. Foi assim que vimos os anos passarem e nos sentimos quase siamesas ao dividir o mesmo órgão para produzir os sons. A história se passa em uma fazenda chamada Água Negra, onde os trabalhadores poderiam se fixar com suas famílias. Era permitido construírem casas de barro e produzirem em seus quintais alimentos para a própria subsistência. Os trabalhadores se reuniam para as brincadeiras de jaré, religiosidade de matriz africana, cultuada por sincretismo religioso com o catolicismo. Os cultos eram guiados por Zeca Chapéu Grande, pai das irmãs e de mais 2 filhos, uma figura de liderança dentro da fazenda, um bom trabalhador e um curador das coisas, do corpo e da alma, atendendo aqueles julgados por maus da mente e do espírito. Porém, Zeca envergonhava-se de sua situação e sonhava com um futuro melhor para os filhos através do estudo. Meu pai não era alfabetizado, mas assinava com o dedo, de cortes e calos, de colher frutos e espinhos da mata. Mas pessoas como nós, quando viam o orgulho que sentia dos filhos, aprendendo a ler e do valor que davam ao ensino, saberiam que esse era o bem que mais queria poder nos legar. Com o passar do tempo, o fio que unia as duas irmãs se fragiliza e Belonísia aproxima-se do pai. Assim, começa a trabalhar no roçado
empunhava um facão como ninguém. Mas seu pai ainda não lhe confiava grandes tarefas, por ser uma mulher. Ela também demonstrava interesse pelos encantamentos de Zeca. Bibiana, por sua vez, aproxima-se de um primo, Severo, recém-chegado à Água Negra. E em uma de suas conversas, o garoto revela querer trabalhar na própria fazenda. Não gostaria de viver a vida servindo a um patrão que mal visita as terras que tem. Aos poucos, começa a tomar consciência da situação de servidão dentro da fazenda e resolve lutar pelos direitos à terra e dos trabalhadores. Nunca havia conhecido ninguém que me dissesse ser possível uma vida além da fazenda. Achava que ali havia nascido e que ali morreria, como acontecia à maioria das pessoas. Torto Arado é uma narrativa com raízes fincadas na ancestralidade, religiosidade e trabalho rural. A história é construída na terra, aquela que consegue parir alimentos, minhocas e diamantes, mas também acolhe aqueles cobertos por ela. O livro de Itamar Vieira Júnior é uma obra da literatura brasileira que se destaca pela profundidade dos temas, como a espiritualidade e a religiosidade, que são representados por meio das práticas da matriz africana presentes na vida dos personagens, como o personagem Zeca Chapéu Grande, pai das protagonistas, que atua como curandeiro e guia espiritual da comunidade. Além disso, esses dois elementos servem também como forma de resistência cultural. Outros temas principais é a família, a identidade e o pertencimento que são trazidos através de um corte acidental na língua de Belonísia, representando assim a quebra da comunicação direta e também a origem de uma linguagem própria, marcada pelo silêncio, pelo olhar, pela partilha afetiva. A identidade das personagens é profundamente moldada pela família, pelo ambiente rural e ao longo da obra há uma busca constante por reconstrução, por pertencimento e por reconhecimento, tanto individual quanto coletivo. A narrativa é ambientada em um Brasil profundo, rural, onde a herança da escravidão ainda dita as relações sociais. Os personagens negros trabalham a terra como seus ancestrais escravizados, mas continuam excluídos do direito à posse e vivem sob a exploração de uma elite branca, demonstrando uma presente desigualdade não apenas racial, mas também social. Eu me deparei com famílias vivendo em situação de servidão, né, como agregados de fazenda, sem direito a construir uma habitação de alvenaria, uma habitação adequada, sem direito à terra, sem direito a salário. A obra revela a naturalização da exploração, o silêncio, a invisibilidade dos trabalhadores, fruto de séculos de opressão e negligência. E para fechar, temos o protagonismo feminino de Bibiana e Belonísia, que possui uma jornada marcada pela dor, mas também pela força. Elas enfrentam limites impostos por uma sociedade patriarcal, mas não se deixam definir por eles. Cada uma, a seu modo, se torna símbolo de resistência. Bibiana vai para a cidade e se envolve com movimentos sociais, enquanto Belonísia permanece na comunidade, conectada à terra e à espiritualidade. As mulheres em geral da obra são guardiãs do saber ancestral, da cura, da palavra e da memória e, mesmo silenciadas, constroem caminhos, lideram, sustentam famílias e comunidades. Torto Arado é um romance potente e sensível que aborda temas fundamentais para compreender o Brasil do agora, do passado e principalmente do futuro. É isso, talvez, que me atraia neste lugar, né? Talvez seja isso que nos interesse na Bahia, né? Essa complexidade humana que está naquele lugar, que tem um tanto de magia, tem muito, porque esse país começou por ali, né? E talvez as marcas desse começo estejam mais fortes ali.